Nos minutos devocionais dessa manhã nós vamos olhar para um texto muito especial, mais um dos Eu Sou que a gente tem aí da Palavra de Deus, tá? No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 14 a 18. Então, Bíblia, celular, tela, peço que você acompanhe a leitura que será feita aí na NVI, que diz assim, Jesus dizendo, palavras de Jesus, tá? Ele diz assim: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. E dou a vida pelas ovelhas. Dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi do meu Pai. Quando nós olhamos no Evangelho de João, esse capítulo 10 aqui, nesses versículos que vão do 1º até o versículo 21, é um texto que fala sobre Jesus dizendo acerca de ovelhas. Ovelhas Jesus está usando aqui porque ele figura ser o bom pastor, o líder, o cuidador das ovelhas. E ele faz essa referência, essa ligação aqui sobre como ser ovelha, aquele que é o seguidor dele. Ou seja, as ovelhas, os seus seguidores. E a gente tem 21 versículos desse capítulo 10 que vai falar exatamente disso. Esse trecho aqui que nós lemos, a gente tem a aplicação de mais um Eu Sou de Jesus, quando ele diz, eu sou o bom pastor. E o primeiro destaque que eu faço aqui é nessa parte que ele diz, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E aí ele exemplifica, isso acontece assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Esse destaque aqui, gente, ele é muito importante para nós. Porque ele mostra exatamente uma relação totalmente íntima e ligada entre um lado e outro, totalmente envolvida, totalmente comprometida uma com a outra. Não é uma coisa que vem só de um lado para com o outro. E não é só uma coisa também que vem um monte de um lado e do outro lado tem um pouco de envolvimento. Mas está dizendo-se aqui sobre algo muito íntimo, profundo dos dois lados que se conectam numa relação só. Tá? Então, nesse texto aqui de João 10, a gente vai ver em outros lugares, Jesus dizendo assim, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Assim como ele também, a gente leu aqui, ele conhece, ele reconhece as suas ovelhas. Isso aqui é muito importante para nós, porque não existe uma vida de seguir a Jesus, de ser um seguidor de Jesus, de ser um cuidado de Jesus, que é o bom pastor, de baixo perfil, entendeu? A gente está falando sobre uma relação muito íntima e profunda, porque um lado conhece muito bem o outro, que também conhece muito bem a ele. Veja, o exemplo que Jesus usa é, assim como o Pai me conhece e eu o conheço, assim como existe esse algo profundo, íntimo, ligado entre eu e o Pai, da mesma forma, as minhas ovelhas e a mim. Isso aqui já é um primeiro destaque, uma tremenda importância para nós aqui nessa manhã. Porque às vezes a gente trata o reino de Deus, ou a igreja de Jesus, como simplesmente assim, como se a igreja fosse um ônibus, e pelo simples fato de você entrar naquela porta, você já está no hall, né? Às vezes a gente acha assim, não, de alguma forma Deus lá do céu, ele deu uma olhada de longe, aí ele falou assim, aquele ali está lá no meio do grupo, ele faz parte do grupo. E não tem a ver pura e simplesmente com isso. É muito mais que isso. Quando a gente vê essa expressão sobre conhecer um lado e o outro que se conhecem mutuamente e se acatam e se respeitam e se envolvem totalmente, diz respeito nessa relação de caminhar junto, de dominar o que tem a ver um com o outro. E no caso de nós, as ovelhas de Jesus, nós correspondemos à vontade daquele, ao cuidado daquele, à proteção daquele que é o nosso pastor. Uma das coisas que eu acho mais lindas aqui nesse capítulo é quando é dito exatamente essa expressão de que assim, olha, as ovelhas, elas ouvem, elas conhecem a voz do seu pastor. Não sei se você já teve a oportunidade de ver, o YouTube nos dá muitas demonstrações disso, mas assim, a ovelha,
no mundo biológico, físico, natural, ela é um animal que, assim, ela conhece como ninguém a voz do seu pastor. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você botar 1000 pessoas para chamar a ovelha vai estar lá no campo, vai estar lá no dia a dia dela, pastando, ela não está nem aí para você, se você for uma dessas 1000 pessoas. Mas quando aquele que é o pastor dela, ele ergue a voz e ele a chama, ele tem um jeito, né, característico, natural de se chamar ovelha, né, naturalmente, a ovelha sabe que é o pastor dela, a ovelha corre. A ovelha não se nega a atender o comando, a obedecer, a acatar a direção do seu líder, do seu pastor, do seu cuidador, no caso, né, que tem ali todo o cuidado para com a vida dela. Então Jesus usa esse exemplo do mundo natural para dizer assim: assim são as minhas ovelhas para comigo. Elas dão valor à minha voz. Elas respeitam aquilo que eu digo e eu as chamo para servir, para viver, para estar comigo, junto a mim e junto à minha vontade. Elas têm um total vínculo e envolvimento. Podem-se haver muitas outras vozes, pode-se haver até a voz do próprio coração dela, mas ela vai priorizar a minha voz porque ela vai me reconhecer como o líder da vida dela. Isso tem muito a nos ensinar, meus irmãos, porque às vezes é muito comum se achar assim: vou viver uma vida, não vou me comprometer tanto, um pouquinho já está bom. E a verdadeira ovelha de Jesus é aquela que quer o todo de Jesus para a vida dela. Assim como Jesus, ele vem para cuidar do todo da nossa vida. Jesus não vai tratar você como um simples alguém numa manada, não é? Então esse é um destaque muito importante. E aí Jesus diz: eu sou o bom pastor. Por que ele diz isso? Por aquilo que ele diz na continuação do versículo 15. Porque eu dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus está exemplificando aqui em dizer assim: eu dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus está dizendo sobre algo que ele faria daqui a pouco, aqui, desse momento aqui adiante, na cruz do Calvário. Ele entregaria a sua vida para salvar aquelas que eram de fato as suas ovelhas, que estavam de fato seguindo a ele. E a nós que somos ovelhas de Jesus, isso agora num aspecto do tempo já aconteceu. Jesus já fez isso, ele já consumou sua obra. Mas principalmente por causa disso, não é? A exemplo do que tudo nós já vimos, Jesus, ele deu a sua vida por nós, não é? Nós cantamos aqui: sua vida ele entregou para que eu possa viver, para que você possa viver, para que você possa ter cuidado do bom pastor sobre a sua vida, para que você possa ser levado às águas tranquilas. O pastor vai te tirar das águas turbulentas. Nós precisamos ouvir a voz de Jesus, o bom pastor, porque às vezes se a gente ouvir a voz dos outros, ou a voz do nosso próprio coração, se a gente for querer bancar o nosso próprio pastor da nossa própria vida, a gente vai se meter com águas turbulentas, com águas de correntezas, com águas que a gente vai querer beber água e ao invés de matar a nossa sede e nos dar vida, vai nos levar para uma situação, para uma condição de morte. Mas quando nós ouvimos a voz do bom pastor, deixamos ser pastoreados por ele como as boas e verdadeiras ovelhas fazem, ele nos leva só para águas tranquilas, nos leva para matos secos, para lugar de pastagem que contém ervas daninhas. Ele nos leva para pastos verdejantes que alimentam e cuidam da nossa vida, da nossa alma, porque ele dá a vida por nós, não é verdade? E aí ele vai dizer: olha, tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, é necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Jesus aqui usa um texto que nós entendemos aplicar também para a igreja universal. A igreja não é só a igreja local que se reúne aqui na Moriá, mas a igreja universal de Jesus é essa igreja que contém a nós, mas contém os nossos irmãos que estão em outras igrejas batistas, que estão em outras igrejas que o reconhecem como o único Salvador, igrejas de outras placas, de outras denominações, mas que estão centradas em Cristo. Essa é o aprisco pelo qual, o grande aprisco, um só rebanho, um só pastoreio do qual Jesus se dedicou, não é verdade? E aí a gente vai reconhecer isso em outras igrejas, em outras comunidades, em outras porções, do qual ele também veio para salvar. Jesus diz isso aqui porque lá no capítulo 17 ele vai dizer: eu oro, não é? Oro por aqueles que o Senhor me deste aqui, pelos discípulos, eu oro também pelos que haverão de vir. Então, Jesus ele coloca que o seu rebanho, o seu grande aprisco,
ele, debaixo do seu único pastoreio, é esse agrupamento que envolve a todos esses. E ele diz: é por isso que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha própria espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e retomá-la, essa ordem recebida do meu Pai. Jesus vai dizer: olha, o meu Pai me ama porque eu o obedeço. Na relação da Trindade, a gente sempre deve se lembrar disso. Jesus, Deus o Filho, veio para atender, veio para obedecer à vontade do Pai. Foi o Pai que, amando, enviou o Filho. E Jesus obedeceu. E ele não somente obedeceu no fato de estar aqui nessa terra, mas ele obedeceu, aí segundo Filipenses 2 nos diz, até o fim, até a morte de cruz. Jesus, se Jesus fosse fazer como muitas vezes a gente erradamente faz, muitas vezes a gente sabe o que tem que fazer e a gente não faz, não é verdade? A gente desobedece. A gente não pode entregar uma vida que desobedeça, mas a gente deve seguir a obediência ao exemplo de Jesus. Jesus, sem pecado nenhum, olhou para frente, enxergou uma cruz que o esperava e sabia que aquilo era a vontade do Pai. Não porque o Pai quisesse o sofrimento de Jesus, mas é que o Pai sabia para que a gente fosse salvo, para que a gente tivesse nova vida, Jesus teria que passar pela cruz, senão não ia ter jeito. Agora, é fácil encarar a morte? É fácil encarar uma morte que a gente sabe que ela está chegando? Não, né? A gente quer escapar da morte sempre, né? Jesus sabia, a morte me espera. Jesus sabia, olha, o Pai me enviou para lá. É uma morte com propósitos. E Jesus em nenhum momento ele desobedeceu. E Jesus sempre transporta essa relação íntima que ele tem com o Pai como exemplo para aquilo que a gente deve viver para com ele. Então, quando Jesus coloca isso, Jesus quer dizer, olha, assim como o Pai me ama porque eu estou totalmente comprometido, ele me conhece e eu o obedeço, é o bom pastor dizendo para nós, olha, venham viver esse amor meu por vocês também. Estejam envolvidos, comprometidos, experimentem a obediência, porque ela trará grandes bênçãos para vocês. Então sejamos, gente, ovelha do bom pastor. Sejamos verdadeiras ovelhas obedientes, que sejam cuidadas, protegidas, em total envolvimento e conhecimento com esse nosso pastor, e assim ele terá o melhor para nós a cada momento das nossas vidas. Amém? Amém.